Começar então a nossa segunda parte de matemática básica, tá? Sobre estatística básica, né? O que a gente fez nas aulas anteriores? Nós vimos as médias, né? Vimos média aritmética, né? A média ponderada, né? Que é uma média aritmética ponderada, quando você coloca pesos, né? Nós vimos também a média geométrica, a média harmônica. Não foi isso? Também tinha, né, aquele extra média quadrática, tá? E dessa vez, pessoal, nós vamos falar então sobre moda e mediana. Tudo bem, gente? Pessoal, é bem tranquilo, tá? É bem facinho também o que eu vou passar agora para vocês, tá? Moda, principalmente, vai ser bem simples, tá? E mediana, ela é bem simples também. A ideia é bem simples, tá? Só que eu quero mostrar para vocês sempre dois tipos de exercícios. Tá, um exercício em que você vai ter um rol, né, de dados, tá? Vou te passar números e você vai analisar, tá certo? Valores, né? Tá certo? E também a gente vai analisar tabelas, tudo bem? Tabela frequência principalmente, tá joia? Vamos fazer então esse trabalho, gente, muito importante para Enem, tá? Todo ano cai no Enem isso aqui, pessoal. A gente sabe que vai cair no Enem, todo ano cai, tá certo? Vestibulares também aparecem, tá? Alguns cobram isso bastante, outros não muito, mas para o Enem principalmente, gente, tá? Vestibular do FMS também gosta de estatística, viu? É um conteúdo muito importante, tá? Para você pegar bem, beleza? Não é difícil, mas você precisa prestar bastante atenção, principalmente na hora que eu chegar em mediana, tá? Você vai ver lá na frente. Vamos começar então, pessoal, falando aqui do nosso primeiro conceito aqui de estatística dessa aula, pessoal, que é a moda, né? Que é a moda, tá? Bom, a moda, gente, a moda vai ser simplesmente, tá, pessoal, o termo que aparece com a maior frequência, tá? Então, vai ser o termo que possui a maior frequência, tá? Beleza. Bom, o termo, pessoal, que seria no seu conjunto de elementos, tá? É isso que eu quero dizer. Você tem um conjunto de dados, tá? Um rol de dados, por exemplo, olha só. Eu vou escrever aqui um rol, tá? Um rol, pessoal, é um conjunto de dados que você tem, tudo bem? Vamos supor que esses dados representem aqui, sei lá, quantas vezes os alunos praticam atividade física na semana, tá? E aí você vai analisar uma quantidade de alunos, né? Vamos lá, você pegou o primeiro aluno, ele faz atividade física uma vez por semana. Aí você pegou um outro, ele faz uma também, né? 4 alunos fazem atividades físicas uma vez por semana, tá? Aí depois você vai ter 2 alunos, né? Que fazem atividades físicas 2 vezes por semana, tá? Por exemplo, e você tem ali 3 alunos, tá? 4 alunos que fazem atividades físicas 3 vezes por semana, tá? E você tem um aluno que faz atividade física 4 vezes por semana. Isso seria o dados, pessoal, tá? Em um rol, tudo bem? Uma sequência de números, tá certo? Beleza? Então, nesse caso, eu já queria mostrar para você aqui o seguinte, tá? Vamos só mudar um pouquinho, ó. Vamos botar assim. 1, 2, 3, 4, 5 alunos dessa turma, tá? Fazem atividades físicas 3 vezes por semana. Tudo bem? Então, a moda simplesmente é o termo que aparece com a maior frequência, né? Qual é o número, pessoal, que aparece aqui com a maior frequência, né? Seria o 3, não é isso? Tudo bem? Então, a sua moda, né, o termo que aparece com a maior frequência nesse rol de dados, tá certo? Sua moda, então, vou escrever assim, tá? Seria o valor 3. Tudo bem? A moda é o 3, né? Pois ele aparece com a maior frequência. Quantas vezes ele apareceu? 5 vezes. Tá certo? Ó, este sistema, eu quero que você já anote, este sistema é um sistema unimodal. Tá? Esse é um sistema unimodal. Tudo bem? Só tem uma moda, só tem um termo que aparece com uma maior frequência. Certo? Vamos a um outro exemplo, tá? Vamos a um outro exemplo, a um outro rol. Tudo bem? Dessa vez, vamos colocar aqui, olha só. Pronto. Nesse rol de dados aqui, gente, tá? Ele pode significar qualquer coisa a princípio, tá certo? Bom, você analisou aqui
esses dados aqui, né? São dados numéricos. E eu quero saber qual é a moda aqui nesse caso. Tá joia? Gente, você vai perceber que eu tenho o número 1 aparecendo quantas vezes? 3 vezes. E tem o número 2 aparecendo quantas vezes? 3 vezes, tá certo? E eles aparecem com uma maior frequência em relação aos outros dados, né? Você vai entender já por que eu estou falando desse jeito, tá certo? Que são os números 3 e 4. Então, aqui eu tenho duas modas, tá? Tenho duas modas, tá? Quais seriam as modas? Seria o número 1 e o número 2, tá certo? Então, esses são os dois termos que aparecem com a maior frequência. E isso aqui seria um sistema bimodal, tá? Esse é o nosso sistema bimodal. Ah, professor, então existe trimodal? Existe trimodal, quadrimodal, tá? Existe sistemas com várias modas, tudo bem? Vários termos que aparecem com a maior frequência. Agora, olha só a curiosidade que eu quero que você absorva aqui. Tá? Vamos supor que ele coloque um exercício assim para você, ó. Vamos supor que ele coloque um exercício assim para você. Preste atenção, hein? Olha só. 1, 2, 2, 3, 3. E aí? Gente, muito cuidado aqui, porque neste caso existe algum termo que aparece com uma frequência maior que os demais? Igual nesse caso, tinha 1 e o 2 aparecendo mais vezes, por exemplo, que o 3 e o 4. E nesse caso, eu tenho, pessoal, algum termo que aparece com uma frequência maior que os demais? Não, todos os termos, pessoal, aqui dos meus dados aparecem com a mesma frequência. Ninguém tem uma frequência maior que a outra, tá certo? Muito cuidado, tá, gente? Este aqui, pessoal, tá? Seria um sistema amodal. Beleza? Amodal, não possui módulo, não possui um termo com a maior frequência que os demais. Certinho, gente? Tranquilos? Então, essa é a parte de moda, pessoal. Ela é simples, tá? Queria fazer aqui algumas observações, tá? Para que você anote. Beleza? E a gente não analisa, pessoal, simplesmente em rows, tá? Em dados, né, numéricos, tá certo? Desse jeito. A gente também vai analisar isso em uma tabela frequência, tá? E quando eu quero analisar moda em tabela frequência, gente, é uma das coisas mais tranquilas, tá? Para você resolver. Tem questão do Enem que é justamente igualzinha, pessoal, tá? Essa que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, ó, vamos fazer 2 exercícios analisando moda em tabela frequência, tá? Vamos fazer aqui um exercício 1, assim, ó. Vamos colocar, sei lá, quantidade, tá? E idade. Então a gente vai analisar numa turma, tá? Por exemplo, as idades, tá? De 12, 13, 14 anos, tá? Já vou explicar certinho como analisar uma tabela, gente. Bem facinho, tá? Bem facinho. Vou botar aqui frequência mesmo, tá? Notas. Vamos fazer assim. 6, 8. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Pessoal, é bem facinho aqui a análise, tá? De analisar a moda em uma tabela frequência, tá? Vamos supor, ó, como que eu vou ler esse gráfico aqui? Esse gráfico está mostrando para você a idade, tá? Dos alunos de uma turma, por exemplo, e no eixo Y a quantidade. Então, por exemplo, ó, eu tenho aí 10 alunos, 10 alunos que possuem 12 anos de idade. Tá? Vamos supor aqui, eu tenho 15 alunos que possuem 13 anos de idade, tá? E aqui eu vou ter, sei lá, 5 alunos, tá? Que possuem
14 anos de idade, tá certo? Então, qual seria, pessoal, aqui a minha moda? Né? O termo que aparece com a maior frequência. Frequência, gente, você vai entender o seguinte, tá? A idade vai ser aqui, pessoal, considerada, tá? Uma grandeza qualitativa, a idade das pessoas, tá? E a quantidade vai ser a quantitativa, tá? Quantas pessoas possuem certa idade. Tudo bem? Então, quem está dizendo a quantidade, né, de termos, de elementos, é o eixo Y. Né? Qual é o maior valor? 15. 15. Então, 13 é a idade e 15 alunos possuem 13 anos. 15 alunos, 15 é a quantidade. 15 alunos possuem 13 anos, tá? Então, olha só, se eu fosse escrever isso aqui em um rol, gente, eu ia ficar escrevendo, ó, 12, 12, 12, tá? Eu ia ficar escrevendo 12, 12 quantas vezes? 10 vezes, né, ó? 10 vezes, tá? Só para escrever na ordem numérica, na ordem crescente, tá? Depois eu ia ficar escrevendo 13, 13, 13, né? Que são as idades. Quantas vezes eu ia ficar fazendo isso? 15 vezes, não é isso? Depois eu ia ficar escrevendo 14, 14, né? Quantas vezes? 5 vezes, não é isso? Então, qual foi o termo que apareceu com a maior frequência, gente? Foi o termo 13, né? O termo 13 apareceu numa quantidade 15, né? De vezes, tá certo? Então, a minha moda seria 13. Beleza? Simplesmente, gente, tá? Aqui eu só fiz isso para te explicar a ideia, tá certo? Se fosse dado em um rol, tá? As idades, né? Tudo bem? E aí, para você não ficar escrevendo isso aqui, tá? Várias vezes, é por isso que a gente montou essa tabelinha, então, chamada de tabela frequência. Tá certo? Tranquilo, gente? Já caiu questão no Enem, pessoal, só cobrando essa visão de gráfico aqui, sem brincadeira nenhuma, tá? Bem facinho mesmo. Exercício 2. O exercício 2 está mostrando para você a nota dos alunos, tá? E a frequência, tá? Quantos alunos tiraram cada nota. Então, vamos supor, 20 alunos tiraram 4 na prova, tá? Aí você teve aí 25 alunos tiraram 6 na prova, tá? E aí você tem aí 10 alunos que tiraram 8 na prova, tá certo? Então, simplesmente, pessoal, aqui já diz a própria palavra frequência, né? Qual é o termo que aparece com a maior frequência, gente, né? A nota 6. A nota 6 apareceu 25 vezes, tá? Eu ia ficar escrevendo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 20 vezes, né? Na ordem crescente. Depois eu ia escrever 6, 6, 6, 6, 25 vezes. Depois 8, 8, 8, 10 vezes. Qual foi a nota que apareceu com a maior frequência? Facinho de ver, né, gente? A minha moda aqui, nesse caso, é igual a 6. Simplesmente, tá certo? Análise de moda, tá? Termo com a maior frequência, numa tabela frequência. Bem tranquilo, né? Bem simplesinho. Joia? Tudo bem, gente? Essa é a ideia de moda, tá, pessoal? Uma ideia bem tranquila, bem simples, né? Não passa disso, tá? O termo dos seus dados estatísticos, tá? Ou do seu rol numérico que possui aí a maior frequência, que aparece mais vezes. Essa é a moda. Maravilha? Agora vamos para a segunda parte, que é a parte que eu quero que você preste muita atenção. Tem gente que acha que isso aqui é muito fácil e aí a pessoa acaba não prestando muita atenção. Eu quero fazer várias observações aqui, gente. Várias observações no estudo da mediana. Tá certo? Agora sim eu quero que você preste muita atenção, viu? Deixa eu ver como é que tá aqui o foco. Tá ótimo. Maravilha. Mediana. Moçada. Preste atenção, velho. Olha aqui. Meia dos Beatles. Deu pra ver, hein? Tô de meia dos Beatles aqui, irmão. Tá frio. Minha calça tava lavando. Pessoal, preste atenção. Mediana. Gente, mediana. Tem alguém que vai falar assim. Ah, o termo tá no meio. Não tá errado. Mas tá incompleto. Tudo bem? Pessoal, em primeiro lugar, se você quiser saber qual é a mediana dos seus dados estatísticos, de um rol numérico que seja, tá? Você vai ter que analisar duas coisas, tudo bem? Então, a primeira coisa é, na ordem crescente, tá? E ainda digo a você, poderia ser a ordem decrescente também, tá? Poderia ser a ordem decrescente também. Se você escrever, pessoal, imagina só, um conjunto de números assim, tá? Uma sequência de números. E você colocar eles na ordem crescente ou na ordem decrescente,
O termo que está no meio, ou os dois termos centrais, vão ser os mesmos, tá? Se você deixar na ordem crescente ou na ordem decrescente. O termo central ou os dois termos centrais vão ser exatamente os mesmos números, tá? Mas a observação é essa primeira, tá? Você tem que botar isso, pessoal, primeiro. Vamos se basear aqui, pessoal, nessa visão? Primeiro você coloca na ordem crescente os seus valores, tá certo? Tudo bem? E depois você vai, ó, analisar se a quantidade é par ou ímpar, tá? Porque se a quantidade for par, você vai analisar de um jeito. Se ela for ímpar, você vai analisar de outro jeito, tá? Analisar se a quantidade é par ou ímpar, tá? Dos seus dados estatísticos, tá? E a terceira parte é, então, encontrar o termo central. Beleza? Encontrar o termo central. Alguém vai falar, nossa, mas isso aí é muito fácil, né? Muito fácil. Quando tem um rol numérico, pessoal, realmente ele é tranquilo, tá? Vou te mostrar aqui. Veja só. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar assim. Ah, sei lá, o que significa isso aqui? Significa quantas vezes você foi ao banheiro hoje, tá? Então, durante um mês, né? Durante um mês não, durante 14 dias, tá? 2 semanas, quantas vezes foi no banheiro? Aí teve um dia que você foi uma vez, depois foi duas. Aí teve um dia que você foi 3 vezes, tá? Aí teve um dia que você foi 3 vezes, teve um dia que você foi 4 vezes, teve um dia que você foi 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí teve um dia que você foi 8 vezes. 8 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, em 2 semanas, tá? 14 dias. Isso aqui significa quantas vezes você foi ao banheiro. Tá certo? Já coloquei na ordem crescente, tá? Se já está na ordem crescente, a primeira observação já está satisfeita nesse caso. A segunda é analisar se a quantidade é par ou ímpar. A quantidade aqui dessa vez, pessoal, é par, né? São 14 termos, não foi isso? Então a quantidade é par. Olha só, não vou mostrar o dedo para você, hein? Mas, pessoal, se nós temos 5 termos, o termo central, gente, é esse aqui, né? Não vou abaixar meus outros dedos, não. Tá joia? Agora, se a quantidade for par, aí nós não temos mais um termo central, nós temos 2 termos centrais, tá certo? E aí, para você achar qual é o termo central, tem muita gente que vai fazer assim, ó. Aliás, ninguém faz isso que eu faço, né? Alguém aí faz isso que eu vou fazer agora? Presta atenção. Ah, eu quero encontrar o termo central, eu faço assim, ó. Alguém faz isso aqui, gente? Para encontrar o termo central? Ou os dois centrais? Não tem problema você fazer isso nessa quantidade pequena de termos, né? Mas e se eu falasse para você, pessoal, que existem 200 termos? Quais são os dois centrais? Se eu falar para você, gente, que existem 3.420 termos, qual é a posição dos dois termos centrais? Se eu te desse uma tabela frequência, quais são os dois termos centrais na quantidade par? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Nesse exercício, tá? Nesse exercício você fala assim, ó, cortei esse com esse, esses dois. E aí sobrou então esses aqui, não é isso? Gente, ó, beleza. Esses são os dois termos centrais. E aí, para encontrar qual seria a mediana, né? Qual seria o termo central? Quando a quantidade é par, já vou fazer aqui para você, você faz a média aritmética desses valores, tudo bem? Então isso vai dar 5 sobre 2 é 2,5. Você faz a média dos dois termos centrais. Isso no caso da quantidade par. Tá certo? Tudo bem? Eu vou montar para você depois uma formulinha, uma regrinha, para você encontrar quais são os dois centrais, sem precisar ficar cortando, tá? Sem precisar ficar cortando assim. Tá joia? A gente vai fazer isso, principalmente quando tiver tabela frequência aí. É uma coisa que o Enem cobra também, tá? E aí você vai saber encontrar quais são os dois centrais. Tá joia? Tudo bem? Vamos lá.
Professor, isso para quantidade par, né? E se eu tiver um rol, né? Um rol, tá? Com a quantidade ímpar. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Vamos lá, qual que é o central? Não é para ficar fazendo isso toda vez, viu? Ah, vou cortar aqui, ó, a quantidade é baixa de termos, né? Tudo bem, gente, ó. Vai encontrar qual é o central. Essa é a quantidade ímpar de termos, né? Então a mediana já é este termo aqui, este já é o termo do meio, tá certo? Já encontrou aqui, tá? Qual é a sua mediana, tá? E outra, já está na ordem crescente, tá? Já está na ordem crescente, tudo bem? Ah, professor, se não tivesse na ordem crescente, ué, então primeiro você escreva na ordem crescente, tá? Depois você vê qual é o central, tudo bem? Então vou colocar aqui, ó. 1, 3, 2, 7, 5, 1, tá? Vamos lá. Se você tem que colocar primeiro na ordem crescente, primeiro faça isso então, ó. Primeiro faça isso. 1, né? Duas vezes número 1, número 2, número 3, 2 o 3, depois vai vir o 5, depois vai vir o 7, não é isso? Beleza? Quantos termos eu tenho aqui? 3, 6 termos, não é isso? Então, ó, se você quiser achar o central, né, desse jeito aqui, você achou 2 o 3, tá? Vai somar 2 mais 3 dividido por 2, mesma conta que essa, né? Tudo bem? Quem seria a mediana aqui? 2 mais 3, 5, sobre 2, 2,5, né? Tá certo? Beleza? Quantidade par, tá? O que eu fiz aqui foi só colocar os termos em uma ordem que não era a ordem crescente. Tudo bem? Pessoal, quando a análise é assim, né? Para vários números, você está vendo ali os seus dados numéricos, simplesmente, realmente não há grandes complicações, tá certo? Para você encontrar a mediana. Lembre-se disso então. Ordem crescente, ver se a quantidade é par, tem que fazer esse processo, se ela é ímpar, vai ter o central, tá certo? Coloque na ordem crescente, às vezes o exercício não dá na ordem crescente, tudo bem? Isso é mediana, tá? Simples, né? Agora, e se eu colocasse uma tabela frequência? Agora sim, cara, que você vai fechar a ideia aqui comigo. Tá? Inclusive, o Enem cobra muito assim, do jeito que eu vou fazer aqui, viu? Tem gente que não dá muita bola aí para estatística básica, né? Facinho, mediano termo do meio, acabou, né? Olha as análises, né? E você vai ver agora principalmente, tá? Principalmente, quando a gente tem tabela. Então vamos lá, olha só o que eu vou fazer aqui. Vamos fazer um exercício, tá? Com uma quantidade par e uma quantidade ímpar. Então vamos fazer dos dois jeitos, tá? Vamos lá. Bom, nesse primeiro exercício aqui, que eu vou fazer, nesse exercício 1, eu vou colocar uma quantidade par. E aqui no 2 eu vou colocar uma quantidade ímpar, tá? Porque para você encontrar a mediana, né, na quantidade par vai ser de um jeito, na ímpar vai ser de outro. E aqui a tabela é frequência, então vamos lá, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos botar aqui, gente, nota mesmo, tá? Notas e frequência, tá? Quantas pessoas tiraram essas notas, tá? Então, notas e frequência. Só para a gente entender a ideia, tá? De encontrar a mediana. Então vamos lá, vamos botar assim. Nota 5, nota 7, nota 9, tá? Eu vou botar diferente aqui, 4, 6 e 8. Vamos lá, ó. Vou dar uma tabelinha, só um esboço, tá? Essa aqui a maioria das pessoas foi bem, tá? Essa outra aqui vai ser o contrário. Enfim, vamos lá. Olha só. Vou pintar aqui, né, bicho? Pra ficar bonitinho, né? Então, gráficozinho de barras, tá? Relacionando aí notas e frequência. Quantos alunos tiraram cada nota? Beleza? Vamos lá, olha só, gente. Aqui, na quantidade par, vamos botar assim, ó.
2 alunos, tá? Tiraram 5. Tá? 4 alunos, tá? Tiraram 7. E lá em cima, ó, 6 alunos tiraram 9. Tá? Vamos na quantidade ímpar aqui, ó. Vamos lá. 7 alunos tiraram 4. Depois vamos botar uma quantidade par aqui, ó. Opa. Vamos botar aqui 6 alunos tiraram 6, tá? E aí vamos botar aqui 2 alunos tiraram 8. Tudo bem? Então fiz 2 gráficos, tá? Só para você analisar comigo qual vai ser a mediana, o termo do meio. Gente, veja só, veja só. Se eu fosse pegar isso aqui, tá? E escrevesse em rol esses dados, frequência e a nota dos alunos, eu ia fazer o seguinte. Frequência é a quantidade, O importante aqui é analisar as notas, né? 2 alunos tiraram nota 5, não é isso? 2 alunos tiraram a nota 5, tá? Então eu ia fazer o seguinte, 5 e 5, não é isso? 5 e 5. 4 alunos tiraram 7, então eu ia fazer assim, 1, 2, 3, 4, não é isso? 6 alunos tiraram 9, aí eu ia fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Ó, vamos lá, vamos analisar isso aqui. Na ordem crescente, tá? Na ordem crescente, tá? 7 alunos tiraram 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? É um 4, viu, gente? Não é um 9, é um 4 mesmo, viu? Tá? 6 alunos tiraram 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 2 alunos tiraram 8. 8 e 8. Aí você vai falar, nossa, professor, mas tem que fazer isso? Não, não tem que fazer isso, tá? Não é para fazer isso. Sabe por quê? E se eu fizesse assim, ó, uma sala de aula, tá? Um colégio inteiro. Aí eu botar aqui, ó, 200 alunos, tá? 400 alunos, 600 alunos. Se eu escrever, gente, 200 vezes o número 5, 400 vezes o número 7, 600 vezes o número 9, e se esses números da frequência na tabela forem muito altos? Já parou para se perguntar aqui? Então a gente vai desenvolver uma regra, tá? A gente vai desenvolver uma regra para achar esse termo central. É por isso que eu estou abrindo o conteúdo desse jeito, tá? Analise comigo, ó. Na quantidade par, a gente tinha 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Aqui na frequência, eu tinha 12 alunos. 12 alunos. 2 tiraram 5, 4 tiraram 7, 6 tiraram 9. Se eu quero achar o central, gente, o central, olha só. Eu vou fazer a análise aqui, tá? Para você ver, depois a gente vai desenvolver a ideia. Olha só. Eu vou achar ali, na quantidade par, os 2 centrais, tá certo? Então, ó. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os 2 centrais. Gente, ó. Se eu tenho aqui uma quantidade de quantos alunos? De um total. Agora que vem o raciocínio. De um total de 12 alunos. 12 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Os 2 centrais, sexto e sétimo. O que significa esse sexto? Esse sexto é exatamente a ordem, né? A ordem, tá? O termo de ordem n sobre 2 e o próximo. Esses são os 2 centrais. Sacou a ideia? 6 não é metade de 12? Olha só, se você quiser fazer mais um exemplo, faça um exemplo pequeno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quais são os 2 centrais? Não são esses 2 aqui? É o termo de ordem 1, 2, 3 e o quarto que é o próximo. Isso para um total de quantos termos? 6 termos. Sempre que você tem a quantidade par, então, os 2 centrais é exatamente o termo que possui a metade da quantidade e o próximo. 6 termos, terceiro e quarto. 12 termos, sexto e sétimo. Tá joia? Então, olha lá, vou responder a pergunta do começo do vídeo, hein? Se você tinha 2.000 números, tá? Na ordem crescente. 2.000 números na ordem crescente. Quais são os 2 centrais? Os 2 centrais. É a metade, o de ordem 1000 e o próximo. O de ordem 1000 e o de ordem 1001. Belezinha? Tá certo? Então sempre vai ser assim, pessoal, tá? Para a quantidade par, tudo bem? Para a quantidade par, você vai analisar sempre dessa forma, tá? Com esse exemplo aqui. Joia? Vamos para a quantidade ímpar, tá? A quantidade ímpar, gente. Nós tínhamos 7 mais 6. 7 mais 6, gente, vai dar
13, não é isso? 13 mais 2, nós tínhamos 15 números, tá? 15 números. Onde eu vi a quantidade total? Na frequência, claro, a frequência dizia quantas vezes essas notas apareciam, tá certo? 7 mais 6, 13, mais 2, 15. Nós tínhamos, então, 7 notas, 4. 7 notas, 4. Depois, 6 notas, 6 e 2 notas, 8. Tá joia? Mediana, hein? Mediana. Quantidade ímpar vai ter o central, não vai? Olha só, gente. Tá? Se você quisesse fazendo assim, né? Ó, tá? Sei que muita gente acaba fazendo isso aqui para encontrar o central. Mas eu vou encontrar o central e vou desenvolver a ideia com vocês, ó. Então pronto, ó. Esse foi o central. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para lá. Beleza? Gente, veja só. Aqui eu tinha um total de quantos? Aqui eu tinha um total de 15, né? 15, tá certo? Por isso que tinha 7 para a direita e 7 para a esquerda, né? Você já vai entender. Olha só, pessoal. Isso aqui eu tinha 7. Esse aqui não é o oitavo? Não foi o termo central? E este termo central não é exato? Vai ser exatamente o termo, né, pessoal, que está na ordem n mais 1 sobre 2. Tudo bem? N mais 1 sobre 2. Gente, isso aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o oitavo termo. Oitavo termo. Em relação ao total, 15. Se eu pegar 15, que é o total, somar 1, vai dar 16. 16 dividido por 2 deu o oitavo termo, gente, que é justamente a minha mediana, tá? Então, qual é a ordem, pessoal, deste termo? Tá? É a ordem n mais 1 sobre 2, onde o n é o total de termos. Então, pensa comigo, ó, pensa comigo. Se eu tiver 21 termos, 21 dados estatísticos, tá? Em rol numérico, 21. Qual é o central? 21, o que vai estar lá no meio vai ser pegar 21, somar 1 dá 22. Metade, 11. É o termo de ordem 11, tá? Se eu tivesse, gente, vamos lá, 299 termos. 299 termos. Qual é o que está lá no meio? Qual é o central? 299. Gente, soma 1, divide por 2. 299. Soma 1, 300. Divide por 2 é o termo de ordem 150. Tá joia? Então, você sempre soma 1 no total e divide por 2. Belezinha? Gente, isso eu quero que você pegue bem, tá? Isso eu quero que você pegue bem, tá? Mediana para o caso par e mediana para o nosso caso ímpar, tudo bem? Lembre-se bem dessas análises, tá, pessoal? Principalmente se você vai analisar muitos termos, tá? Ou se você vai analisar uma tabela frequência. Tudo bem, moçada? Ó, muito importante, hein? Mediana para ordem par, para ordem ímpar. Tá certo? Belezinha? Então, ó, só para reforçar, aqui eu fiz, tá, toda a análise, tá? Abri aqui tabela, né? Criei a tabela, abri, analisei com vocês os dados, tá? Só para provar e demonstrar para vocês essas duas formulinhas, tá? Mas eu quero que você faça o seguinte agora. Aí tem gente que vai falar assim, ah, professor, dá para fazer essa aqui de uma outra forma, não dá? Dá, pessoal, vai ser uma forma equivalente a essa ideia, tá certo? Vou mostrar para vocês uma ideia, tá? Que é a mais utilizada aí, principalmente em materiais, tá? De estudo sobre estatística, né? Livros, etc, tá? Gente, ó, então, se você quer saber qual é a ordem dos dois termos na quantidade par, ou qual é o termo, né, a ordem do termo na quantidade ímpar, visto que você já analisou na ordem crescente, você sempre pode fazer o seguinte, sempre vai funcionar, pessoal, com um exemplo. Olha só, então só para fechar a ideia aqui, claro que a gente abriu tudo para você entender, mas olha só, se a quantidade for par ou se a quantidade for ímpar, ou você pode fazer, faz um exemplozinho, cara, bem pequenininho, tá? Também não muito pequeno. Mas faça o seguinte, quantidade par, professor, vou pegar o seguinte, ó, vou pegar 6, 3, 4, 5, 6, né? Quando eu tenho 6, quais são os dois centrais, já que a quantidade é par? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, os dois centrais foram esses. Terceiro e quarto. Então eu já lembrei. Se eu tinha um total de 6 termos, era o terceiro, exatamente a metade. E o próximo, tá certo? Tudo bem? Olha só, professor, se eu tiver a quantidade ímpar, né? Vamos botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Se eu tivesse aqui 7 termos, tá? 7 termos.
É claro que se for pouquinho assim, né, tudo bem você cortar e achar o central. O meu problema aqui com vocês é analisar se for muitos termos ou se for uma tabela frequência com uma frequência muito alta de termos. Tudo bem? Esse é meu objetivo aqui, de abrir o conteúdo para vocês desse jeito. Se foram 7 termos, professor, analisa aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Qual é o central? Ó? Qual ficou o central? Olha lá. Né? Ficou o 4, não foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou o quarto? O que é o quarto, né? O que é o quarto termo? O quarto termo é pegar o total 7, somar 1, 8, dividir por 2. Tá certo? Então, gente, essas são as ideias que eu quero desenvolver. Você sempre pode fazer um teste, tá? Você sempre pode fazer um teste, belezinha? Com uma quantidade pequena de números, tá? E você já lembra rapidinho das ideias, tá? Aqui, gente, relembrando, é para a gente encontrar a mediana, né? A mediana, tá? Se a quantidade for par, são 2 centrais. Se a quantidade for ímpar, é o termo que está no meio, tudo bem? Visto que eu já coloquei na ordem crescente. Tá joia, pessoal? Tudo bem? Então, esse foi o meu conteúdo da aula de hoje com vocês, tá? Queria abrir todo o conteúdo certinho. E vocês vão fazer aí algumas atividades, tá? Tem muita questão do Enem, pessoal, sobre isso aqui. Muita questão mesmo, gente. Todo ano no Enem, pessoal, tá? Cai estatística básica, viu? Ok? Gente, ó, espero que tenham aproveitado bem essa aula, tá? Sei que às vezes você já sabia desse conteúdo, né? Às vezes você já viu isso até no fundamental, tá? Mas eu queria desenvolver bem essas ideias, tá? Porque às vezes lá você vai ter só o conceito, né? Moda é o termo que parece com uma frequência, mediano é o termo central. Mas e nesses casos, né? Na tabela frequência, tá? Analisando quando você tem muitos termos, tudo bem? A gente faz esses raciocínios a mais aqui, tá joia? Pessoal, eu vou fechar a estatística básica com vocês, tá? A gente vai entrar em outras áreas da matemática básica. Pessoal, quase esquecendo, gente, atividades relacionadas à videoaula, tá? Sempre eu vou passar para vocês no quadro aqui, viu? Tudo bem? Tarefa eu envio, tá? Normalmente, mas atividade relacionada à videoaula eu vou colocar aqui no quadro para vocês, tá certo? Então vamos lá, olha só. Primeiro exercício, vamos fazer o seguinte, ó. Encontre a média, a moda e a mediana. Tá? Encontre a média, a moda e a mediana. Tá? Vamos fazer aqui o primeiro exercício, tá, gente? De um rol de dados mesmo, tá? De números. Tudo bem? Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. 2, 3, 4, 3, 1, 7, 6, 5, 5, 2, 2, 1. Ok? Então você vai encontrar aqui a média, a moda e a mediana, tá? Média, moda e a mediana. Ok? Exercício 2. Você vai encontrar também. Encontre, tá? A média, a moda e a mediana. Você vai encontrar também a média, a moda e a mediana, tá? Só que dessa vez a gente vai fazer uma tabelinha, tá certo? Então vamos lá, moçada, ó. Pratica a atividade, gente, por favor, tá? Pra você pegar bem, gente, beleza? Ok? Vamos botar aqui, gente, frequência, tá? E vamos botar aqui o quê? Vamos colocar aqui quantos copos de água? Tá? Quantos copos de água vamos beber por dia aí? Sei lá. Tá certo? Por exemplo, tá? Dados estatísticos, né? Vamos fazer essa estatística aqui, tá? Os alunos de uma turma, quantos copos de água esses alunos bebem? Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. 5 copos de água, tá? Eu tive aqui
com 7 alunos. 7 alunos beberam 5 copos de água, tá? Em um dia. Aí você teve lá 6 copos de água. 6 copos de água. Quantos alunos beberam 6 copos de água? Você teve 8 alunos, tá? Bebendo 6 copos de água. E aí vamos botar aqui 7 copos de água. Tá, 7 copos. Quantos alunos beberam 7 copos de água? Não vão ser muitos aqui, né? Tá certo? Um copo gigante assim, tá? Que eu tô falando, tá, gente? É um copinho de café assim, né? Beleza? Enfim, só um exercício, tá? Só uma contextualização. Você teve 3 alunos que beberam 7 copos de água, tá? Moçada, preste atenção, gente. Quando eu pedir para você a média, eu quero saber a média aritmética, tá? Média aritmética. Somar e dividir pela quantidade, é a média aritmética, tá certo? Aqui neste caso, pessoal, para você saber a média, em vez de você ficar escrevendo, ó a ideia aqui, ó, em vez de você ficar escrevendo o número 5 7 vezes, na frequência 7, 5, 5, 5, 5, 5, você faz já 7 vezes 5, tá? Para você não precisar ficar escrevendo o número 6, quantas vezes? 8 vezes? Você faz 6 vezes 8, tá? Pra você não ficar escrevendo 6, 6, 6, 6, 6, 8 vezes, tá? Pra você não precisar ficar escrevendo o número 7 3 vezes, né? E somar, 7 mais 7 mais 7, já faz, pessoal, 3 vezes 7 para você somar, tá? E aí você vai dividir pela quantidade, porque é média aritmética. Onde eu tenho a quantidade, pessoal, aqui, numa tabela? É só somar as frequências, tá? Eu tenho 3 vezes o número 7, 7 vezes o número 5, 8 vezes o número 6. Então, 3 mais 7, 10, mais 8, 18 termos, tá? Eu tenho no total. Beleza? Média aqui, então, nessa atividade é média aritmética. Tá certo? Moda é o termo que aparece com a maior frequência. Tudo bem? Gente, aqui é muito fácil de saber qual é o termo que aparece com a maior frequência, né? Não é? Bem tranquilo? Tá? E a mediana, pessoal, eu quero que você tome bastante cuidado, principalmente aqui, tá? Na tabela, tá certo? Frequência. Aqui, gente, para você analisar a mediana, você vai primeiro colocar na ordem crescente, tá joia? Para daí você analisar qual é o termo central, ou quais são os dois centrais, né? E fazer a média aritmética dos dois centrais. Belezinha, moçada? Fechou? Então, essa é a parte de estatística básica, tá certo? Agora sim, fechamos nossa aula